Bom dia, irmãos. Estamos nessa manhã, de novo com o assunto da nossa aula para a escola dominical. A igreja já está se reunindo a partir das 9h30, mas continuaremos enviando as aulas através de áudio e vídeo, as aulas da escola dominical, pois o tempo de permanência na igreja, por cada reunião de culto, é de apenas 1 hora, conforme orientações recebidas. Nessa manhã vamos continuar falando sobre bibliologia. O nosso assunto de hoje é a palavra de Deus preservada. E por preservada, é uma palavra que todos conhecem, não é muito difícil, queremos dizer que o Senhor Deus tem conservado a sua palavra tal qual ela foi escrita pela primeira vez, chamada de autógrafo nos primeiros manuscritos. O Senhor Deus tem preservado a sua palavra, de forma que a palavra de Deus que temos hoje em nossas mãos é a mesma palavra de Deus que foi escrita a primeira vez nos autógrafos, ou seja, nos manuscritos originais. Temos cópias preservadas, cópias autênticas, conservadas por Deus, desta forma que nós temos em nossas mãos a palavra de Deus digna de toda a credibilidade. Vamos começar fazendo uma leitura em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, nos diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos ler ainda 2 Pedro 1:21, também é outro versículo chave no estudo da palavra de Deus, sempre, né? 2 Pedro 1:21 diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vamos ler também 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Nos diz assim: por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então, esses 3 versículos introdutórios da palavra de Deus nessa manhã, porque, irmãos, para entendermos a palavra de Deus, precisamos ler e estudar a palavra de Deus. Então, dentro desse assunto da bibliologia, hoje vamos tratar sobre a palavra de Deus preservada. Ou seja, como o Senhor Deus tem conservado a sua palavra no decorrer dos tempos. Falar, irmãos, sobre a preservação das Escrituras é um assunto muito importante para nós, porque nós que pela misericórdia de Deus, do Senhor, cremos em Jesus Cristo pela salvação, para a salvação, a mensagem do Evangelho chegou até nós porque Deus conservou a sua palavra e conservou homens, conforme o seu propósito, o seu ensinamento, para pregar a palavra de Deus para nós. E assim nós conhecemos o Evangelho, né? A mensagem de Deus, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas, especificamente, a respeito da preservação, nós temos várias declarações nas Escrituras de que o Senhor Deus, Ele ia preservar a sua palavra. Como
Deus fez isso, nós vamos ver nesta manhã. Pelo menos alguns pequenos detalhes. Temos as declarações bíblicas que são, vamos dizer assim, em grande quantidade, mas não podemos ler todas que tem nas Escrituras. Mas, começando aqui com as declarações bíblicas a respeito deste assunto da preservação, nós temos em 1 Crônicas 16:15, assim nos diz a palavra do Senhor: lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Então, os irmãos estão vendo aí o desejo de Deus ao prescrever a sua palavra, foi para 1000 gerações, né? Quantos anos é uma geração? Aí a gente pode ver que uma geração seria 20 anos ou 40 anos. Então, para 1000 gerações. Salmo 119, 152 diz assim: acerca dos teus testemunhos soube desde a antiguidade que tu os fundaste para sempre. Então vejam aqui que o Senhor Deus não deu a sua palavra para demorar pouco tempo. Ele deu a sua palavra para sempre. Nós estamos estudando exatamente a palavra de Deus que nós temos em mãos, né? O texto sagrado, a Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus Cristo disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Às vezes as pessoas escrevem obras famosas, livros famosos, mas, passado alguns anos, vai para o esquecimento. É apenas mencionado, fica num lugar, numa biblioteca, guardado, não se edita mais, perdeu-se. Mas a Bíblia não foi assim. O Senhor Deus deu a sua palavra para nós, e o Senhor Jesus Cristo diz para nós também que os céus e a terra passarão, mas as palavras não hão de passar. Então nós acreditamos que o Senhor Deus que deu a mensagem, Ele vai preservar essa palavra, ou seja, vai conservar a sua palavra de vários ataques, de todas as maneiras, para cumprir o propósito para o qual Ele a escreveu, ou mandou a escrever, ou para a qual Ele a deu para nós. Então, o desejo de Deus, dentro da sua própria palavra, vê-se que não foi uma palavra para temporária, mas foi uma palavra para 1000 gerações, uma palavra para sempre, uma palavra que não há de passar. Então, veja que nós estamos estudando esse assunto da preservação da palavra de Deus. O Senhor Deus tem preservado a sua palavra digna, que chegou até nós, e nós a temos em mãos. O Senhor Jesus Cristo adverte quanto à alteração do texto. Aqui nós estamos dando uma boa pulada, porque para o vídeo não ficar muito grande, mas em Apocalipse 22, de 18 a 19, é importante a gente ler a palavra de Deus, né? Eu sei que os argumentos humanos e a forma de explicar é importante, mas nada é mais importante do que a própria palavra. Diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, o apóstolo João foi o último escritor sagrado, escreveu o livro de Apocalipse, o livro da Revelação, onde ele recebe todo aquele conteúdo profético. E o Senhor Jesus Cristo aqui manda João escrever, João escreve que a palavra de Deus não pode ser alterada. Então, irmãos, houve tentativas, vamos mencionar um pouco mais na frente, do inimigo, sempre para destruir a palavra de Deus. E nós hoje precisamos continuar com a palavra de Deus em mãos e também batalhando
para preservar esse texto sagrado da palavra de Deus. Nós temos visto vários ataques que são feitos desde a Idade Média, se destruindo, queimando, né, proibindo, e hoje em dia os ataques adulterando, cada um fazendo uma Bíblia ao gosto do freguês, mas as pessoas parecem não terem temor ao que a Bíblia fala, porque o que o Senhor Jesus Cristo falou é que não poderia alterar o texto, mas hoje em dia nós vemos pessoas aí ao bel prazer, alterando, criando, inventando toda hora, cada um fazendo uma Bíblia self-service, mas o Senhor Jesus Cristo advertiu: o texto não pode ser alterado, a palavra não pode ser alterada. E as pessoas não se importam se sua Bíblia está faltando versículo, faltando palavras, faltando frases, alterando. Irmãos, nós entendemos que o inimigo tem suas artimanhas, mas o Senhor Jesus Cristo tem advertido que aqueles que alterarem o texto sagrado que o Senhor Deus conservou e tem conservado, receberão a recompensa devida conforme a justiça de Deus. Então, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, tem a preocupação com o texto sagrado, embora uma boa parte da teologia moderna não se importem com qualquer texto que aparece, aceitam qualquer coisa, contanto que exista um doutorado aí, um mestre de tudo, dizendo que o que ele fez é o melhor. Mas o Senhor Deus tem conservado a sua palavra e devemos estar atentos quanto à alteração do texto. O Senhor Deus, ele inspirou a palavra de Deus. Já estudamos sobre a questão da inspiração. É a aula passada. Deus capacitou aqueles homens para escreverem exatamente aquilo que o Senhor Deus queria que fosse escrito. E nós acreditamos, e eu creio que assim tenha acontecido, que o Senhor Deus inspirou a palavra e ele vai preservar a palavra. Ele preservou a palavra. Então, todas as palavras que foram escritas são preservadas. Embora haja tentativas de alteração, de omissão da palavra de Deus, o ataque à inspiração acontecida no século passado, mas acreditamos, e os irmãos podem acreditar, é fato, que o Senhor Deus inspirou a sua palavra e ele vai preservar a sua palavra, e sua palavra jamais será destruída por qualquer ação dos inimigos. E eu quero destacar aqui nesse ponto que todas as palavras tiveram uma ordem para serem escritas. Como o Senhor Deus, preste bem atenção, como o Senhor Deus entendeu, ou ele, como Deus soberano, sábio, que a palavra dele seria preservada de forma que as gerações futuras tivessem conhecimento da sua vontade. Então o Senhor Deus deu ordem para que a palavra que ele falasse aos profetas, falasse aos apóstolos, aos discípulos, aqueles que iam receber a incumbência de escrever, que essas palavras recebidas fossem escritas. E ele disse para Jeremias: assim diz o Senhor Deus de Israel, Jeremias 32, escreve num livro todas as palavras que te tenho falado. Então os irmãos veem aqui, escreve num livro. Nós já estudamos isso sobre a questão do livro, dos pergaminhos e do papiro, dos rolos e dos livros. E o Senhor Deus manda Jeremias escrever aqui no livro. Em Apocalipse 1,19, temos lá o Senhor Jesus Cristo falando para João, na revelação: escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas vão de acontecer. E como esse versículo, irmãos, existem muitos versículos nas Escrituras com a ordem de Deus para que a sua palavra fosse escrita. Então, o primeiro ponto que nós queremos destacar aqui
na conservação, na preservação da palavra de Deus, é que o Senhor Deus mandou que fosse escrito. Isso é muito importante. Lembra que eu falei do manuscrito? Que o manuscrito era o escrito à mão, né? Então, Deus mandou que se escrevesse. E por isso nós estamos hoje nessa lição, dizendo que o Senhor Deus tem preservado, tem conservado aquilo que foi escrito. Eu creio que tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, através do texto majoritário, o Senhor Deus tem preservado o texto escrito, né? Mandou escrever e o Senhor Deus tem conservado. E é algo, irmãos, que também não é meramente prova científica ou prova humana ou estudo, não, é uma questão de fé também, irmãos. Porque se nós acreditamos que o Senhor Deus inspirou, também vamos acreditar que o Senhor Deus conservou. O Senhor Deus não ia inspirar um texto e abandonar as mãos do inimigo para que fizessem qualquer coisa. Não, Deus é poderoso, principalmente com a sua própria palavra, para assim a sua palavra chegar até nós. O Senhor Deus inspirou, Ele vai preservar. Então nós vemos aqui que o primeiro passo da preservação foi escrever suas palavras em um livro. Repetindo aqui, como eu falei que tem vários textos, Deuteronômio 31, 24, aconteceu que acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei. Então não foi só escrever, mas também escrever num livro. Josué 23, 6 diz assim: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazer de tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, vejam, de novo repetindo aqui, o Senhor Deus mandou escrever e escrever num livro, e é esta forma que Deus tem usado para preservar, né, e conservar a sua palavra por todas as eras, de forma que hoje, passados mais de 2000 anos que o Velho Testamento foi escrito, né, quase 3.000 anos de escrita do Velho Testamento, nós temos um Velho Testamento digno de toda a confiabilidade. Mesmo levando em conta os ataques do inimigo, Deus é poderoso para preservar a sua palavra. O Novo Testamento, nós temos aí quase 2.000 anos de existência e está preservado. O Senhor Deus mandou escrever no livro. Esforçai-vos, pois, para guardar e fazer tudo quanto está escrito no livro. Aqui nós tínhamos Josué naquela época em relação à lei de Moisés, mas queremos destacar aqui o fato de estar escrito. O Senhor Deus inspirou, portanto, Ele preservou, Ele vai preservar, vai continuar preservando. O Senhor Deus inspirou, Ele vai preservar. Nós queremos destacar aqui um segundo passo. Foram cópias de todas as suas palavras que tiveram que ser feitas. É isso que eu estou falando para os irmãos, a aula de hoje. A preservação da palavra de Deus, a conservação como se deu, primeiro através da escrita e depois das cópias. Olha que diz Josué 8,32. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que esta havia escrito diante dos filhos de Israel. Então, nós vemos aqui, existem outros textos do Velho Testamento, viu, irmãos? Eu só escolhi esse daqui, mas existem muitos outros que falam a respeito da cópia. Peguei uma do Velho Testamento e peguei uma do Novo Testamento. A do Novo Testamento ela é importantíssima para nós, porque Lucas 4, 16 a 18 diz assim: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então veja, o Senhor Jesus Cristo entrou na sinagoga e ele leu o profeta Isaías. É bem provável, irmãos, quase certeza que não era o original de Isaías. Isaías tinha acontecido cerca de 800 anos atrás, antes desse fato acontecer.
Então, provavelmente, o que é quase toda certeza, tinha-se ali na sinagoga uma cópia do livro de Isaías, do profeta Isaías. Então, o Senhor Deus mandou que se fizesse cópias. E o Senhor Jesus Cristo, ele não leu nada de história de ler o Septuaginta. O Senhor Jesus Cristo leu o livro do profeta Isaías. Era o livro lido nas sinagogas. O Senhor Deus tinha preservado a lei, os salmos e os profetas. E os judeus tinham isso como uma palavra de Deus, né? É tanto que quando o Senhor Jesus Cristo lê aqui o profeta Isaías, nessa época, os judeus já tinham o que nós chamamos de um conjunto de livros que compunham o Antigo Testamento que nós temos hoje, embora divididos de forma diferente, porque a divisão dos livros da Bíblia hebraica da Bíblia judaica é diferente da divisão da nossa Bíblia em relação de livros, mas o conteúdo é o mesmo, como já falei anteriormente. Então o Senhor Deus inspirou, o Senhor Deus ele preservou, ele vai preservar por toda a eternidade a sua palavra, não só aqui na terra, como no céu, como diz também em outros textos. Então, a questão das cópias, né? E eu quero dizer para os irmãos aqui que em relação às cópias, nós acreditamos, e eu acredito que o Senhor Deus tem preservado as cópias, não de novo através de inspiração, não houve inspiração para as cópias, não houve, o que houve nas cópias foi uma ação de Deus em que o Senhor Deus orientou, protegeu, preservou, de forma que a cópia era autêntica, né? Era feita uma cópia autêntica. Como você vai hoje ao cartório, vamos dizer, autenticar um documento. Então, quando você chega lá, você vê, ó, esse documento aqui é igual ao original. Então, as cópias eram autênticas. E o Senhor Deus tem conservado a sua palavra no decorrer do tempo, através de cópias autênticas, que o Senhor Deus tem, assim, ajudado, vamos dizer assim, orientado, protegido a sua palavra, mas através de cópias. Veja que diz que leu o livro do profeta Isaías. Então a cópia tinha tanto valor como o livro original. E é isso que nós dizemos para os irmãos hoje, que a Bíblia que temos em mãos hoje é uma Bíblia, é a palavra de Deus tão autêntica quanto original, por causa da forma que a cópia foi feita e a forma como o Senhor Deus tem preservado a sua palavra para que ela chegue até nós de forma digna de toda a credibilidade. Outro ponto importante que eu quero destacar para os irmãos hoje, nessa aula aqui, que eu estou chamando de terceiro passo, o Senhor Deus inspirou, ele vai preservar, o Senhor Deus preservou, e o interessante, irmãos, é que o texto escrito tinha que ser lido, né? Parece uma coisa simples, mas não é tão simples assim, não. Êxodo 24, 7 diz assim: tomou o livro da aliança e leu aos ouvidos do povo, eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Segundo o livro das Crônicas, 34, 30, diz assim: e o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que foram achadas na casa do Senhor. Em Lucas, nós já lemos esse livro, diz: foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, acabei de mencionar. Então, irmãos, Deus mandou que fosse escrito em livros, o Senhor Deus mandou que fosse feito as cópias, e o que nós vemos aqui, a prática da leitura da palavra de Deus. Porque como que as pessoas iam tomar conhecimento da palavra de Deus se não lessem o conteúdo escrito? Então vejam que o Senhor Deus tem preservado a sua palavra para que as pessoas leiam, para que as pessoas tenham conhecimento. Deus não está mais fazendo nenhuma inspiração, não está escrevendo livros novos.
os livros novos que existem são ataques do inimigo à palavra de Deus, tentando colocá-la em segundo plano, tentando completar alguma coisa que o Senhor Jesus falou que já estava completo. Então, o terceiro passo que tinha que ser lido. E ainda hoje, os irmãos veem aqui na sinagoga a questão da leitura, reunir o povo para ler, e ainda hoje, como que é feito na igreja? Do mesmo jeito, pega-se a palavra de Deus e lê aos ouvidos do povo. Nós temos recomendados, e até o próprio livro de Apocalipse recomenda, a leitura e a bem-aventurança para os que leem. Então vejo nesse estado de conservação, de preservação da palavra de Deus, o Senhor Deus mandou que fosse escrito, mandou que escrevesse no livro, mandou que se fizesse cópias e mandou que leia. Então, irmão, aqui dentro do lei, como você tem lido a sua Bíblia? Porque é através da leitura da palavra de Deus que nós ficamos sabendo, tomando conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Você tem lido a Bíblia? Tem lido a palavra de Deus? Então, foi por isso que o Senhor Deus mandou que escrevesse, para que fosse lido, tomasse conhecimento da vontade de Deus e colocado isso em prática nas vidas. O estudo da bibliologia, da palavra de Deus, ele é interessantíssimo, porque ele não apenas traz o conhecimento da existência da palavra, mas das bênçãos da palavra sobre a nossa vida. Então, os irmãos conhecem bem e sabem que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Por essa razão, é necessário, e o Senhor Deus assim tem feito, preservar a sua palavra contra os ataques do inimigo, porque enfraquecendo a palavra, enfraquece a fé. Então, irmãos, o Senhor Deus inspirou, o Senhor Deus vai continuar preservando, o Senhor Deus preservou a Bíblia que temos, a palavra de Deus que temos em nossas mãos. E o terceiro passo que eu chamei aqui da preservação, dentro desse conceito de inspiração e preservação, é que as palavras tinham que serem lidas. Os irmãos sabem que o inimigo é tão astuto que houve épocas que era proibido ler. Só uma certa classe especial é que tinha o direito de ler, e ler ainda num idioma que ninguém entendesse. Por quê? Sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E quando não se ouve a palavra de Deus, dificulta-se a questão da fé, porque a fé só vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, é importante nós entendermos que nós temos em nossas mãos uma Bíblia, a palavra de Deus preservada, tanto no texto massorético como no texto majoritário, né? Ou também chamado de texto recebido. Precisamos continuar acreditando e pregando e crendo e vivendo a verdade de uma palavra de Deus totalmente confiável, totalmente autêntica, totalmente infalível, totalmente inerrante. Prosseguindo aqui, irmãos, Deus preservou, ainda mais um detalhezinho para a gente, estamos quase finalizando nossa aula, Deus preservou o Velho Testamento através da nação de Israel. Olha o que diz Romanos 3, 1-3. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas, pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Quero destacar para os irmãos aqui, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Quando o Senhor Jesus Cristo veio, já mencionei isso em outras aulas, o Velho Testamento, os livros, né, o que é chamado de cânon, nós não entramos nesse assunto, não estudamos dessa vez, mas vamos dizer assim, em outras palavras, a Bíblia hebraica já estava completa. Os judeus já sabiam quais eram os livros que tinham sido inspirados e quais eram os livros que faziam parte do conjunto de livros escritos pelos profetas
e que eram livros inspirados por Deus. E quando o Senhor Jesus Cristo veio, os judeus já tinham isso, irmãos. Eles conservaram no templo. Deus trabalhou, é o Senhor Deus que sempre faz a obra dele conforme a vontade dele, de forma que os judeus tinham ali, como tem hoje, o Velho Testamento. Não mudou. Houve tentativas de acrescentar livros, de colocarem mais livros, mas não mudou. A Bíblia hebraica é a mesma. Então, Deus deu aos judeus essa, vamos dizer assim, essa bênção de receber de Deus a ação em suas vidas, na nação, para preservar o Velho Testamento através do templo, irmãos. É impressionante, é maravilhoso ver o Senhor Deus preservando a sua palavra, mesmo que os inimigos ataquem, mas com Deus quem pode, né, irmão? Deus é todo poderoso e Ele vai preservar a sua palavra como tem preservado. No Novo Testamento, o Senhor Deus também tem preservado o Novo Testamento através agora da sua igreja. Que em Mateus 28, o versículo 20 diz aqui: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. 2 Timóteo 2,2, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, diz assim: eu que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Judas 3 diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, assim como o Senhor Deus trabalhou na nação de Israel para preservar o Antigo Testamento, o Senhor Deus usou homens para fazer isto, né? A sua instrumentalidade, o Senhor Deus também tem preservado o Novo Testamento através da sua igreja, e o Senhor Deus tem usado da mesma forma os seus servos para preservarem a palavra de Deus no decorrer dos tempos. Mas não é uma ação meramente humana, irmãos. É algo, posso dizer para os irmãos, espiritual, é algo que vem de Deus, é algo poderoso, é algo vitorioso de Deus, em fazer com que o Novo Testamento, depois, como eu já falei antes, quase 2000 anos, depois de sofrer ataques de imperadores romanos, ataques de igrejas estatais, a palavra de Deus não foi sufocada, não foi suprimida, realmente recebeu um ataque muito forte, o povo ficou sem acesso à palavra de Deus, mas o Senhor Deus no tempo certo, o Senhor Deus sempre age dentro da sua soberania, o Senhor Deus trouxe o conhecimento, os manuscritos, o texto majoritário, veio a questão da abertura da reforma, que é algo que vem de Deus. Esse paradigma foi quebrado e a palavra de Deus chegou a todas as pessoas, como nós temos hoje a palavra de Deus em mãos. Não é a vitória de homens, é a vitória de Deus. O Senhor Deus sempre será vitorioso e contra Deus realmente não existe nenhuma força que possa sequer ameaçá-lo de nada. Existem tentativas dos inimigos da fé, os inimigos de Deus, mas o seu Deus é um Deus soberano, Senhor dos exércitos, um Deus vitorioso, e o seu Deus tem preservado o Novo Testamento através do texto majoritário. O seu Deus tem preservado a sua palavra. O seu Deus fez com que surgisse a imprensa, veio aqui a questão do escrito de novo, né? Tivemos aí a sequência de Bíblia, de Erasmo, até chegar à Bíblia King James e a versão que temos hoje, baseada nos manuscritos chamados majoritários, por causa da quantidade que existe.
Então, Deus preservou, irmãos. Deus tem preservado. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela é digna de toda aceitação. E nós temos em nossas mãos, você tem em suas mãos a palavra de Deus preservada, conservada por Deus. Temos em nossas mãos a inspirada, infalível, inerrante, preservada palavra de Deus, digna de toda credibilidade e aceitação. Como diz 1 Timóteo 4,9, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que o Senhor Deus nos abençoe e que continuemos valorizando ou reconhecendo o valor da palavra de Deus, da Bíblia que temos em mãos, e que possamos ter uma vida direcionada por esta palavra, pela palavra de Deus, que possamos lê-la todos os dias, que possamos ter o prazer de seguir a palavra de Deus, de fazer a vontade de Deus, de ensinar a palavra de Deus, de aceitar o ensino da palavra de Deus e também, irmãos, de lutar pela preservação da palavra de Deus. Graças a Deus que o Senhor Deus tem criado organizações que lutam para manter a palavra de Deus e acreditamos seriamente, com toda certeza igual aos irmãos, que a palavra de Deus nunca será derrotada. Que a aula de hoje foi apenas um único assunto, um único tema que eu abordei, de a palavra de Deus preservada. Nós temos, dessa forma, a bendita palavra de Deus em nossas mãos. Que sejamos como o salmista que disse: ó, quanto amo a tua lei e a minha meditação todos os dias, e que possamos ter o coração grato, agradecido ao Senhor Deus pela bondade infinita do Senhor em nos dar a sua palavra para conduzir as nossas vidas em seus caminhos. Com isso finalizamos nossa aula. Desejamos aos irmãos todos uma boa tarde. Tenhamos uma tarde e um dia na presença do Senhor, sob a orientação da palavra de Deus. Hoje à noite haverá o culto às 19 horas. Os irmãos que puderem ir ao culto, obedecendo às regras e às orientações que foram dadas. Que o Senhor Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, os irmãos, pela oportunidade e por terem ouvido essa aula mais uma vez.